Gente, já voltamos e antes de seguir a enquete, eu quero mandar os parabéns para o nosso estagiário Miguel! Cadê o Miguel no telão? Miguel. Aparece aqui o Miguel no telão. Grande Miguel. Foi o Miguelzinho no telão. Eu não sabia que era aniversário dele hoje. É, aniversário. Que aqui Olha que legal. 22 aninhos, tá voando, menino. Voando. Beijo, Miguelzinho. Parabéns para você, muitas felicidades. E um beijo também para a Regiane Tapes, apresentadora aqui da TV Gazeta, que hoje também faz aniversário. Só gente legal. Opa, boa, Regiane. Beijo, Rê. Agora é o seguinte. Comecei com ela, com o Tigrão, o Thiago Oliveira e a Pamela. Do Best a gente Shop? fazia no Best Shop TV. Eu ia lá Você começou no Best Shop? Não comecei no Best Shop, mas eu ajudava. Muito? Tentava ajudar. Participava lá de uma hora e pouco, né? Mas, ô Michele, antes de você começar o negócio, eu quero saber quem foi que me mandou esse nabo aqui. Gente, apareceu um nabo. Mandaram um nabo pra mim aqui. Um nabo na mesa do Chico Lang. Nabo grosso, hein, Chicão? É o nabo grosso. Aliás, refogado fica bem, fica bom. Nabo refogado fica bom. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas me explicaram que no final do programa a gente vai mais pro meio, assim, daqui a pouco a gente vai entender o contexto do nabo. Porque esse nabo é bom pra... Então, tá batendo nabo na mesa aqui. Batendo nabo na mesa. Pessoal, é o seguinte, então fica ligado que daqui a pouco a gente dá mais informações sobre o nabo do Chico Lang. Não, o nabo que mandaram pra mim. Mas é pra você, é o seu nabo, não é o meu. Não, por enquanto eu não sei pra que serve, mas vamos lá, vai. Serve pra comer. Até o final do programa, nós vamos saber o que significa esse presente aqui. É um presente de grego. Agora, por enquanto é um presente grego, né? Vou contar uma coisa. Vamos lá. Eu nunca comi nabo. Eu adoro nabo, muito bom. Aquelas coisas japonesas que vem cortadinha branquinha, é nabo aquilo ou não? Também, eu acho que não. Também. Eu acho, não sei se é nabo, vou ver. Bom, também tem nabo, sim. José Paz, você já comeu um nabo? Primeira pergunta. Você está num evento com um ídolo de São Paulo, daqui a pouquinho você vai saber quem é, você que está em casa. Tem jogo no final de semana, a torcida quer informações de como que chega o tricolor do Dorival Júnior. Tá contigo, Zé! Fala, Mi, beijo grande pra você aí, abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Essa do nabo aí eu vou deixar com o Chico Lang, tá? Essa daí eu vou pular essa pergunta. Eu tô aqui, viu, Michele, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, aqui bem pertinho da Consolação, no final da Avenida Paulista, porque daqui a pouco, como você bem disse, teremos um convidado aqui muito bacana no nosso programa, lá o Márcio Luiz Gabriel, o homem sem sobrenome, vai mostrar pra vocês. Hernanes, que está batendo ali um papo com o nosso sócio aí do Mesa Redonda, o André Hernan. Daqui a pouquinho o Hernanes estará aqui comigo, porque ele está lançando um livro, o primeiro livro dele, o Carta do Profeta. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo exclusivo com o Hernanes, mas antes vamos falando do São Paulo, né? Já que o Hernanes tem uma baita história aí lá no São Paulo Futebol Clube, foi bicampeão brasileiro, campeão paulista. A gente falando um pouquinho do São Paulo, que está na expectativa aí de estrear o Alexandre Pato, né? Para essa terceira passagem do Pato no São Paulo. E o técnico Dorival Júnior conversou com a gente na última entrevista coletiva depois da vitória para cima do Atlético Paranaense, sobre a expectativa dele de quando que o Pato vai poder reestrear com a camisa do São Paulo. Vamos conferir então o professor Dorival Júnior. Eu não vou passar uma previsão para que não coloque uma pressão excessiva. Eu acho que nós estamos acompanhando o trabalho, ele tem feito todos os dias um pouco a mais do que todo mundo. É questão de tempo, o período que ele ficou afastado foi muito longo, um período grande. E é natural que tire um pouco das condições do atleta, que vão sendo ganhas com o passar de treinamentos, né, e jogos. Como os jogos têm exigido demais e ainda um pouco cedo para que ele esteja em totais condições, eu prefiro aguardar um pouco. Isso muda muito de semana a semana. De repente, daqui a pouco, eu posso estar falando que pode vir a acontecer a primeira convocação dele. Mas eu acho que nós temos que trabalhar com cautela e não colocarmos uma pressão excessiva, darmos tempo para que ele possa buscar a sua recuperação normal. Tá aí então Dorival Júnior aqui no Gazeta Esportiva. Existia, né, a possibilidade, a expectativa muito grande de que o Pato fosse relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense, porque antes do jogo agora de quarta-feira, ele tinha treinado ali com os reservas do São Paulo em alguns treinamentos lá no CCT da Barra Funda, mas o Dorival ainda preferiu aí a cautela e não relacionou o Pato para esse jogo. O Diego Costa, que se machucou contra o Atlético Paranaense, tomou uma pancada na coxa direita, não é nada de mais grave, mas ele deve ser poupado para o jogo contra o Cruzeiro, que acontece amanhã em Minas Gerais,
Gerais, às 21 horas. Próximo jogo do São Paulo aí pelo Campeonato Brasileiro. O Arboleda deve jogar na vaga do Diego Costa. O Arboleda não jogou contra o Atlético Paranaense porque estava lá com a seleção equatoriana para a data FIFA. E o Gabriel Neves, que tomou o terceiro cartão amarelo justamente no último jogo do São Paulo, esse não vai poder jogar então contra o Cruzeiro, próxima rodada aí do Brasileirão. E o Pablo Maia, que estava suspenso para o jogo contra o Atlético Paranaense, então deve retomar a condição de titular nesse jogo exatamente aí contra o Cruzeiro. Eu devolvo para vocês, o Michele, daqui a pouquinho o Hernanes estará aqui do meu lado pra gente bater uma bola com o profeta, né? Não é todo dia que a gente tem um profeta aqui no Gazeta Esportiva. Então, o papo com o Hernanes é daqui a pouquinho. Você que tá acompanhando a gente aí, nem pense em mudar de canal, né não, Michele? Devolvo para vocês aí. Muito legal, daqui a pouquinho a gente vai ter então Hernanes ao vivo aqui no Gazeta Esportiva falando sobre este novo livro dele, um livro muito bacana que eu recebi, já dei uma olhadinha por cima, não comecei a ler, mas pretendo começar a ler esse final de semana. E o São Paulo, vou começar pelo Basejo, as novidades deste tricolor, que tá com o Dorival Júnior, tá indo bem. Tá indo bem, Mi. E o São Paulo tem alguns desfalques importantes, como o Gabriel Neves, que vai ter que cumprir suspensão por acúmulo de cartões, mas o Pablo Maia volta, né, que é um dos pilares desse time, um jogador de confiança do Dorival Júnior. Sem o Gabriel Neves, a grande dúvida é quem vai substituir o uruguaio, né, porque o Pablo Maia ele é o primeiro volante e o Gabriel Neves é o segundo. Sem o Gabriel Neves, pode ser que o Alisson ganhe uma chance, talvez o Rodrigo Nestor ser recuado para segundo volante e o garoto Rodriguinho ganhar uma chance no meio-campo da equipe. O Rodriguinho, que vem jogando bem, vem convencendo o Dorival Júnior. O treinador do São Paulo até já adiantou que o garoto de 19 anos deve ganhar sequência, deve receber mais minutos, vem agradando bastante no dia a dia de trabalho do São Paulo. Então vamos ver, é um confronto difícil porque o Cruzeiro não vence há 7 jogos, então vai jogar em casa e precisa reagir, precisa demonstrar algo novo dentro de campo, porque se vacilar vai começar a se aproximar da zona de rebaixamento. E o grande problema é que o Cruzeiro historicamente costuma ser freguês do São Paulo, né? O São Paulo venceu 6 dos últimos 10 jogos contra o Cruzeiro, foram 6 vitórias, 3 empates e mais uma vitória do Cruzeiro apenas nesse período. É uma larga vantagem do São Paulo no retrospecto geral e o Cruzeiro vai precisar reagir. O São Paulo é o grande favorito. Agora precisa ver se esse time vai corresponder dentro de campo ou vai oscilar como fez em alguns outros momentos recentes da temporada. Mas você sabe qual é a palavra-chave do São Paulo? Hoje, maturidade. Essa molecada está conseguindo fazer acontecer. E quando você faz acontecer, é porque você já sabe aquilo que você tem que realizar em campo, aquilo que o seu companheiro pode te ajudar, até onde ele pode te ajudar e até onde você pode ajudar. E isso passa pelo Dorival, né? Passa pelo Dorival, evidente. Porque ele dá muita confiança, principalmente para esses jovens, né? Então você vê, quem entrar no meio campo de São Paulo vai estar ciente direitinho o que tem que fazer. Né? Pode até não conseguir fazer, são outros 500 aí também, paciência, pode estar num dia ruim, pode não ter futebol para isso. Sim. Mas eu vou te contar uma coisa, o cara vai comer grama para tentar fazer. E esse é o espírito que o Dorival implantou no São Paulo. Né? E não tem nada a ver com o Rogério Ceni, é coisa do Dorival isso aí. Né? Faz com que o jogador corra, vá para a bola como se fosse com um prato de comida. O ambiente é outro, né, Chico? O ambiente é outro. Então, eu fiquei surpreso, não esperava que o São Paulo fosse ganhar do Atlético Paranaense, vou dizer a verdade para você. Eu achava que o São Paulo fosse perder, mas não, foi lá e ganhou bem. Então quer dizer que eu acho que o São Paulo, olha, está dando sinais de que vai dar trabalho. Bom, o Santos não ficou nem 24 horas sem treinador. Ontem o Peixe anunciou a saída do Odair Hellmann e hoje já está com um novo nome, Paulo Turra. O Thiago Salazar traz as novidades dessa mudança direto de Santos. Daqui a pouquinho a gente comenta essa chegada do Paulo Turra ao Santos, mas o José Paes está ao lado do ídolo do São Paulo, Hernanes. Pense em uma pessoa que vestiu e honrou a camisa do tricolor. É o Hernanes. Boa noite, Zé, de novo. Boa noite de novo, Michele Hernanes. Só estava aqui batendo um papinho com o pessoal, mas já está com a gente aqui ao vivo no Gazeta Esportiva, já agradecendo a presença do Hernanes. Tá lançando este livro aqui, ó. Segura aqui, Hernanes. Mostra pra gente ali na câmera. Carta do Profeta, pela editora Citadel. O primeiro livro do Hernanes,
O Profeta, bicampeão brasileiro pelo São Paulo, o homem já disputou Copa do Mundo, tá ao vivo aqui com a gente no Gazeta Esportiva, já te agradecendo demais a presença aqui, viu, Profeta? Fala um pouquinho sobre esse livro, eu sei que não é uma biografia, né? É um livro sobre fé, espiritualidade, conta um pouquinho dessa relação tua com a fé aí. Obrigado de novo por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, é um prazer estar participando aqui do programa, tá com a Michelle também. Isso. E assim, o livro é um livro ousado, porque falar de religião, de fé aqui no Brasil é o país, talvez, eu já rodei muito o mundo, né? E estive em vários países, mas um país tão religioso, tão cheio de fé, de espiritualidade como o Brasil, não encontrei. Então, aqui cada um tem a sua fé, essa coisa muito bem arraigada, tradicional. Então, falar de fé é um projeto ousado, mas recebi o apelido de profeta. As duas coisas que mais entendo na vida é de bola, de futebol e de Bíblia, porque eu era apaixonado pela Bíblia e ela me acompanhou nas concentrações, nas viagens. Estudei muito, li muito, usei muito, coloquei em prática, e os ensinamentos que aprendi sempre foram de muita valia. Hoje eu cheguei onde cheguei no futebol, o mérito dou aos ensinamentos que eu apliquei, né? Então, depois de tudo isso, de verificar, de estudar, colocar em prática e receber o resultado do que aprendi, não poderia deixar de compartilhar a minha percepção, meu entendimento desses anos de estudo. Então, é isso que se trata a Carta do Profeta. Olha, eu vou passar aqui o ponto para você colocar na sua orelha direita, por gentileza, aí, Hernanes. Porque fé é um tema que interessa muito a nossa apresentadora Michelle Janela. Quero perguntar para ela se ela tem alguma coisa para falar com você. Já passar a bola aí para você, me para o Chico, para o Bacete, para vocês baterem um papo com ele aqui, Profeta Hernanes, que ganhou o troféu Mesa Redonda em 2008, não é, primo? De melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então, fiquem à vontade aí com o Profeta, viu, Michelle? Hernanes, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Primeiramente, eu quero te parabenizar pelo livro Carta do Profeta. Eu já estou com o meu, vou começar a ler hoje, já abri, já comecei a folhear, porque eu também gosto muito de ler a Bíblia. Já li a Bíblia diversas vezes e acho que é a nossa rocha, né, a nossa sustentação. E o que me interessou bastante no seu livro, e eu queria que você contasse isso para o telespectador, e você é muito corajoso de escrever um livro sobre fé, sobre a tua espiritualidade que ficou ainda mais aflorada, né, na pandemia, quando você começou a escrever. O livro, ele fala muito sobre vinho, o novo vinho, o outro vinho, e você também tem a sua vinícola. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa questão do vinho estar presente no livro e me falasse um pouquinho desse lado empreendedor do Hernanes, que tem a vinícola lá na Itália e está produzindo seus vinhos, e um dia a gente quer experimentar o seu vinho. Tá contigo, Hernanes, querido, um beijo. Um beijo a você, Michelle. Realmente a Mesa Redonda sempre esteve presente na minha vida. Obrigado a vocês pelo carinho de sempre. Recebi vários troféus. Então, obrigado pelo carinho de sempre. E por mais uma vez estar comigo nesse novo ciclo que se inicia hoje, né? E falo sobre vinhos porque, justamente como tu falaste, né? Na pandemia foi onde veio o insight. E a Bíblia é um livro que você, cada vez que lê, você vai amadurecendo, a tua percepção da vida vai evoluindo, e cada vez que você lê, você encontra novos insights, aquilo que você não tinha percebido antes. Então, falo muito sobre vinho porque depois de ir para a Itália, depois de começar a entender sobre vinho, a estudar também sobre vinho, a se transformar num produtor de vinho, aquela passagem onde é o primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, quando eu vi a frase, né, que o mestre Sala pergunta para o esposo, todo mundo dá o vinho bom no início, mas você esperou o vinho bom até agora. Aquela passagem, ela, né, assim, foi a lâmpada que acendeu na minha cabeça, e eu falei assim, opa, peraí, aqui tem algo a mais do que simplesmente aquela situação que Jesus fez o milagre, né? Então eu fui ali fazer um estudo mais acurado, e então por isso que eu falo muito sobre o vinho, porque era uma lógica que foi investida e foi a ocasião de Jesus realizou o primeiro milagre, ou seja, Jesus inicia a sua manifestação ao mundo através daquele milagre. Então, foi o primeiro, tem algo a mais. E aí quando eu fui fazer a minha busca, meu estudo, como eu falei antes, que eu estudo bastante, eu percebi que
esse vinho novo era o segredo que estava escondido, e onde Paulo mesmo diz, mas que Deus esperou o momento certo para revelar. Então Deus esperou o bom vinho até o momento ideal. E assim como um vinho, ele tem o seu momento para ser aberto. Né? Se você pega um vinho que ele vai amadurecer e vai melhorar com o tempo e abre muito jovem, você estragou o momento. Então, assim, com todo esse meu entendimento de uma visão global sobre a vida, sobre vinho, sobre a Bíblia, eu pude juntar as peças do quebra-cabeça. E o vinho foi esse primeiro milagre de Jesus, foi onde começou, onde instalou, se acendeu a luz e eu comecei a esquadrinhar o que seria isso. Hernanes, Chico Lang. Ô, Hernanes, que prazer falar com você. Você que sempre foi o nosso habituê do Mesa Redonda, né? Grandes entrevistas, grandes jogos, grandes partidas. Vi você levantar vários títulos ao lado de Rogério Ceni. Aí o Rogério Ceni, hoje, você foi para a Itália e fundou uma vinícola. E que Deus te dê a graça que você fique muito bem com essa vinícola. Aí o Rogério Ceni resolveu ser técnico. Você acha que ele acertou ou você acha que ele errou, Hernanes? Eu acho que ele acertou, porque eu acho que ele é um grande técnico, já fez excelentes trabalhos. Já foi campeão como técnico e na vida, olha só, agora momento profético, e na vida você nunca erra quando você segue o teu coração, você segue a tua essência. E o coração do Rogério tá em campo, ele gosta daquilo que faz, então não tem como ser errado, não tem como dar errado isso, porque quando você faz com o coração encontra os caminhos para que a gente também encontre o resultado, porque não é só colocar o coração e depois não ter os frutos. Os frutos precisam vir para trazer a recompensa de toda dedicação e trabalho e suor. Né? Então, acho que ele está seguindo a essência dele, o coração dele, e está fazendo muito bem. Ô Marcelo Bazeggio. Fala, Hernani. Prazerzaço falar com você, eu que acompanhei bastante aí, principalmente essa sua última passagem pelo São Paulo. Eu queria te fazer uma pergunta, porque muitos jogadores depois que se aposentam, eles ficam com um vazio na carreira, né? Toda aquela adrenalina de entrar em campo, de sentir aquela paixão da torcida, ela acaba indo embora. Como que a fé tem te ajudado e também os seus negócios com vinhos tem te ajudado a preencher esse espaço que acabou sendo aberto, né, na sua carreira depois da sua aposentadoria, porque muita gente acaba até entrando em depressão, enfim, acaba sentindo bastante falta daquela rotina de jogador, do glamour de ser um jogador de futebol. Você podia falar um pouquinho sobre isso com a gente? Boa, aí é uma questão muito pessoal, né? Eu sou um cara que sou sempre para frente, né? Estou sempre pensando no próximo passo, no próximo objetivo. E não é que eu fico relembrando, pensando. Foi tudo muito maravilhoso. O futebol realmente me abriu portas onde eu nem esperava. Hoje, nessa livraria aqui, eu passei muito por aqui, nesses corredores aqui, nas prateleiras, buscando buscando livros para melhorar, me autodesenvolver. E hoje estou aqui e sei que é graças ao futebol, porque no futebol, as concentrações, nas viagens, eu estava sempre lendo. Então o futebol sou muito grato ao futebol, né? E as pessoas que envolveram o futebol, que me ensinaram. Mas foi tudo muito intenso, dei o meu máximo, o meu melhor. Então, quando você tem a consciência tranquila de que você deu o máximo, para mim eu estou satisfeito. Então eu consegui virar a página e hoje eu encontro... Opa, tivemos uma pequena questão técnica aí. Acho que voltou. Voltou? Voltou. Agora caiu. Daqui a pouquinho o Zé encerra lá. Mas olha, muito obrigada, Hernanes, pela sua participação aqui. Carta do Profeta em todas as livrarias. Hoje, lançamento na Livraria Cultura. E no domingo, no Mesa Redonda, eu vou dar um presente para você, que é o livro do Hernanes, tá certo? Fica ligadinho. Zé, só dando um tchau aí pro Hernanes, porque deu uma pequena questão técnica.
Tá bom, Obrigada. Michele, olha só, convidar todo mundo a assistir o Mesa Redonda, porque vai ter um papo com o Hernanes aí no Mesa Redonda e também no Gazeta Esportiva. Então você fique ligado aí na programação esportiva daqui da TV Gazeta, porque eu continuarei aqui com o Hernanes para bater um pouquinho mais de papo com ele, pra gente tirar mais alguns assuntos aqui do Profeta, tá bom? Agora eu devolvo para você aí, Michele. Obrigada, José Paes Hernanes. Um beijo grande para você e muito sucesso nesse seu primeiro livro, porque eu tenho certeza que você ainda vai escrever muitos outros, porque você é um rapaz muito inspirado. Um beijão, meu querido. Felicidades para você. Olha, Chico, Basejo, que bacana, né? A gente vê, o Hernanes, ele realmente é um rapaz diferenciado, né? Sempre foi, sempre teve uma visão assim além, né? E agora está com esse projeto novo. É verdade, ele sempre foi um jogador muito flexível, né? Ele começou Craque também, né? lateral direito, depois ele foi para a quarta zaga, depois jogaram ele no meio campo, ele jogou, foi volante, depois foi 5, foi 8. Né? Quer dizer, ele sempre foi um cara muito flexível e ajudou muito o São Paulo, né? Ajudou muito o São Paulo, é uma das glórias do São Paulo e até eu me lembro que ele fez um filme chamado O Soberano. Ele que apresentava, ele era a capa de Soberano. O São Paulo não foi rebaixado em 2017, inclusive o técnico Dorival Júnior estava à frente da equipe naquele ano, graças ao Hernanes, que foi eleito inclusive o craque daquele campeonato brasileiro. É verdade. Bom, a gente ficou de falar do Santos no pique. Paulo Turra vai dar certo no Santos ou não vai dar? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Mi, é uma boa pergunta, porque ele vai pegar... O Paulo Turra é bom, ele vai conhece pegar o nabo, futebol. hein? Ele vai pegar o nabo, olha o nabo aqui. O Chico Lang recebeu um nabo, que daqui a pouco a gente explica o que é essa história desse nabo. O que é isso? Eu vou passar esse nabo para alguém já. Pro Paulo Turra. O Paulo Turra já está com o nabo na mão. Ele está com o um nabaço Santos na mão. Porque não é fácil, não. Eu estava dizendo Esconde o seguinte, o nabo. Escolhe aí. Ele é bom treinador, mas pegar o Santos nessa altura do campeonato... Sérgio, e aí, Bazé, o que você vai acha? ter uma dor de cabeça. Ao contrário da maioria da torcida do Santos, eu acredito muito no sucesso do Paulo Turra. Eu acho que ele é um grande treinador, vinha fazendo um grande trabalho no Atlético Paranaense. 73% de aproveitamento não é para qualquer um. Era o braço direito do Filipão durante o período que o Filipão vinha sendo treinador, né? Até ele virar coordenador lá no Atlético Paranaense. Era quem armava os treinos, quem cuidava mais dos detalhes táticos, né? Das equipes do Filipão. Então acho que ele é completamente capacitado para assumir esse desafio e tô na torcida pelo Paulo Turra. E bora, Turra, tamo com você. O Flamengo foi a Bragança Paulista ontem e, gente, levou uma goleada. Nossa. O nabo vai pro Flamengo. Vamos conferir como é que foi essa nabada. Ah, maravilhoso, muito bom. Boa, Bosqueira. Olha, vou dizer uma coisa para você, esse Bosqueira foi o inferno na defesa do Flamengo ontem. São Paulo não esperava. Ó, eu liguei a televisão e falei assim, bom, eu vou assistir, o Palmeiras já perdeu mesmo, então o que vier é lucro, né? Aí, de repente, eu olho, o Bragantino deu um banho de bola. Meu querido Sérgio, os caras não viram se a bola era marrom, preta, azul, cor-de-rosa. Gente, mas o que aconteceu para isso? Eu acho que deu um tilt. O Flamengo com o Jorge Sampaoli oscila demais. Tem jogos que eles fazem que você fala, pô, se jogassem todo jogo vai ser campeão de tudo. E tem jogos como esse de ontem que você não consegue entender, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, olha, esse zagueiro Eduardo fez o gol de cabeça. O Bosqueira, que fez 2 gols, podia ter feito mais, viu? Ter feito mais. E por mais personagens como o Bosqueira, porque a gente está tão acostumado com aquele discursinho pronto, aquela entrevista protocolar, que quando chega um jogador que tira onda, brinca, excêntrico, né? Volta a gente tem que aplaudir mesmo, porque faz muita falta. É o Bosqueira. Mas ele é bom de bola, viu? E o Alejandro, né, que entrou e fez 2 gols. Aliás, fez 1 gol e o outro mandou na trave. Era para ser 5-0 pro nosso querido Bragantino. Não, e se o placar fosse o contrário, né? 4-0 pro Flamengo, todo mundo ia falar, normal. Mas foi, gente, o Flamengo, né? Pois é, mas aí não teve goré, não. O São Paulo e tal. Ontem também teve Vasco em campo pelo Campeonato Brasileiro, jogando em casa. O Cruz Maltino perdeu por 1-0 para o Goiás. Aos 27 minutos do segundo tempo, Everton Morelli arriscou de longe e o goleirão Léo Jardim aceitou. O resultado revoltou a torcida vascaína. Alguns mais exaltados atiraram copos e sinalizadores quando os jogadores deixavam o gramado. Olha o perigo! E foram contidos pela polícia.
notícia. E quem pagou o pato foi o técnico Maurício Barbieri, foi demitido pela diretoria do clube. Agora, de novo, nós estamos vendo cenas de violência, atirando coisa ali no gramado. Olha o perigo se pega isso numa pessoa, gente. O que está acontecendo? O Vasco está sendo vítima disso já faz umas rodadas, né? A torcida já, outro dia, atacou a sede de São Januário com bombas, tiro de revólver. Foi um negócio bem, assim, terrorista mesmo, né? E agora, ontem, explodiu a bomba, não teve como, né, diante dessa derrota e a queda do Maurício Barbieri, né? A queda do Maurício Barbieri foi para aplacar os ânimos, né? Para dizer, olha, nós estamos fazendo... Mas estava na hora, né, Chicão? Mas estava na hora. O time estava jogando muito mal. Muito mal. E eu acho que isso diz muito sobre a expectativa que o torcedor vascaíno criou nesse início de temporada, né? Com a chegada da SAF, com os investimentos, os reforços, o Pedro Raul, que foi uma contratação bombástica do Vasco pelo campeonato que ele fez do Corinthians. Ano passado. Estava quase no Corinthians. Exatamente, jogou muito contra o Goiás, estava no radar do Tite, na seleção brasileira e tudo mais. Então as expectativas que foram criadas por parte do torcedor vascaíno não correspondem com o futebol que vem sendo apresentado dentro de campo. Acho sim que o Maurício Barbieri já precisava ser demitido antes, mas sem dúvida nenhuma, o Vasco apresenta um futebol que não condiz até com o elenco que tem, que eu não acho que é um elenco ruim. No início do Campeonato Brasileiro fez um jogaço contra o Palmeiras no Maracanã, foi, se eu não me engano, 2-2, chegou a abrir 2-0 no Maracanã, venceu o Atlético Mineiro no Mineirão, que tem um elenco também super estrelado. Então, eu acho que o Vasco tem sim potencial para não só se manter na Série A, como brigar, talvez, até por uma Sul-Americana, né? Só que com o Maurício Barbieri, todo esse potencial não vinha sendo mostrado dentro de campo. E Barbieri? Por enquanto, o Vasco. Quem vai levar o Nabo? É o Vasco? Agora, por é o enquanto, Flamengo? Rogério Ceni sendo especulado no Vasco da Gama. Eu diria que seria uma boa contratação para o Vasco, viu? Vai pegar um abacaxi enorme. Ou vai pegar o Nabo? Ele vai pegar não um abacaxi. Não sei. O Rogério Ceni, se for pro Vasco, ó o que te espera. Um nabo. Gente, que nabo grande. Olha, deixa eu falar uma coisa. Esqueci. Segue o jogo. Enquanto o Vanderlei Luxemburgo prepara o Corinthians para o duelo de amanhã contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, os bastidores do Timão estão fervendo. Seu Corinthians também tá um belo nabo, viu? Veja na reportagem do Thiago Salazar. Fala aí, pessoal, vamos lá falar de Corinthians, mas não do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Vamos aqui começar falando de bastidores. Porque lembra que o Corinthians sofreu uma punição da FIFA por causa da dívida com o Bocelli? Pois é, agora quem puniu o Corinthians foi a CBF por causa da falta de repasse para o Eduardo Boldai. Ele é um empresário do Bruno Mendes. O Corinthians tinha um acordo ali com ele, não pagou 2 parcelas e a CBF colocou uma punição no Corinthians. Não pode registrar novos jogadores. Mas é importante a gente destacar que essa punição não tem muito efeito prático, já que a janela está fechada. E o Corinthians não inscreveria mesmo nenhum novo jogador. O clube garante que até o dia 3 de julho, que é quando abre a janela de transferências, isso estará resolvido. Porque funciona da seguinte maneira: fez o pagamento, ou então chegou a um acordo com o pessoal aí, com o empresário, com o Bocelli, pronto. A punição cai imediatamente. O Corinthians garante que não vai ter problemas para inscrever seus reforços. Está tudo acertado com o Matias Rojas, está negociando com o Coedjari, e o Corinthians garante que não vai ter este problema. Por que o Corinthians está tão confiante? Porque o Corinthians hoje vendeu o Gustavo Mantuan, atacante que estava lá emprestado ao Zenit da Rússia e agora ficará definitivamente na Rússia. O Corinthians tinha cedido 50% dos direitos econômicos do Mantuan naquela troca pelo Yuri Alberto e agora vendeu os 40% que ainda guardava. E vendeu por 2 milhões de euros, pouquinho mais do que 10 milhões de reais. E a dívida hoje lá na FIFA e na CBF está ali na casa dos 12, 13 milhões de reais, ou seja, boa parte desse valor pode ser resolvido com a venda do Mantuan. Tá certo, pessoal? É isso, notícia de mercado, bastidor do Timão, e daqui a pouquinho a Marina entra aqui no Gazeta Esportiva ao vivo para falar do jogo contra o Furacão amanhã na Arena da Baixada. Passa a bola para vocês. Boa, Thiago Salazar. Beijo pro Jair Bala, lá do Jockey Clube de São Paulo, que está na audiência do Gazeta Esportiva. Tô pensando em ir no Jockey, viu, Jair? Grande Jair Bala. Eu quero ir levar as crianças lá. Isso, é muito legal. Nas férias, lá conhecer. Tem os cavalos, dá para passar a mão dos cavalos, é muito legal. Bom, Corinthians, é muito bom. Então, o Corinthians pegou o Mantuan, imagina escrito aqui, Mantuan. No nabo? No nabo. E falou, olha, toma para vocês. E o Zenit levou. Pronto. E aí abre o quê?
não cai lá no Transferban. Lá no Transferban. Então pode trazer reforços. Pode pagar o Bocelli. Pode pagar o Bocelli, pode pagar uma porção de coisa. Porque o Nabo chamado Mantuan se foi. É isso? Agora eu sei de uma coisa, Chico. Eu sei que era importante, imprescindível para o Corinthians negociar o Mantuan para receber esse dinheiro e poder pagar a dívida com o Bocelli, evitar o Transferban, poder seguir contratando, o que é importante porque o Corinthians vem lutando aí contra as últimas posições da tabela, mas eu acho que o Mantuan poderia ser negociado por um preço maior. O Mantuan, antes de ir para o Zenit, tinha acertado o time do Corinthians. E o Corinthians abriu as pernas para o Zenit, negociou um monte de gente para poder ter o Yuri Alberto. Eu acho assim, lógico, o Yuri Alberto, um grande centroavante, vive uma fase ruim, mas fez gol contra o Santos, legal. Só que o Mantuan é um jovem que, ao meu ver, vale mais do que esse valor pelo qual ele foi negociado. Então ele não é um nabo. Não é um nabo. Só que o Corinthians, ele não tem essa cultura, diferentemente de outros clubes como o São Paulo, até agora o Palmeiras, que vem negociando muito bem os seus jovens, de vender os seus jovens jogadores por preços bons. Muitos atletas deixaram o Corinthians jovens por preço de banana. O Marquinhos, para mim, é o zagueiro hoje no PSG, seleção brasileira, é um exemplo simbólico. Mas, lógico, o Corinthians precisava fazer, que bom que conseguiu o dinheiro e agora vai evitar esse Transferban que vinha assombrando a diretoria alvinegra. Olha, você aí de casa já sabe que eu gosto de vídeo de bastidores dos clubes, né? Então vamos chamar a Marina Buffon. Eu achei que era bastidores nossos aqui, já não tá no final do mês, diretor? Não me enrolem. Vamos chamar a Marina Buffon, porque o Coringão divulgou o papo do Lucha com os atletas na Vila Belmiro. Seja bem-vinda das férias, Marina. Boa noite. Fala, Mi. Boa noite para você, para todo mundo. É muito bom estar de volta. Fiquei um período afastada aí de férias, aproveitei bastante para voltar com energia total e trazer aí as informações do Corinthians hoje, então. Pois é, o Luxemburgo aí, antes do jogo contra o Santos, fez uma preleção muito legal. A gente separou 2 momentos, de antes do jogo e depois do jogo. Vamos ouvir o professor Luxemburgo. Como atleta de poder estar preparado para jogar grandes jogos. Esse aqui é um grande jogo. É rivalidade de tempos, tá certo? Eles não querem perder para a gente, nós não queremos perder para eles, certo? Então, sinta o seguinte, nós estamos preparados, tá? Vocês estão preparados hoje para dar a virada de chave. Pode ter certeza do que eu estou falando. Saboreie essa vitória, que foi vitória de time grande, de clube grande, de jogadores que pensam em algo mais. Saboreie ela! Mas quando voltar amanhã, começa a pensar no próximo jogo. No próximo compromisso, que vai ser tão duro como esse. Não foi o Santos que facilitou, não. Vocês construíram a vitória. Foram vocês que construíram. Então nós temos o caminho. É isso, o Luxemburgo falou que o Corinthians encontrou o caminho. Então a gente viu 2 momentos aí. Antes do jogo, falando que esses 10 dias, né, esses dias que o Corinthians teve aí da data FIFA para treinar e descansar, encontrou o caminho. O Corinthians fez então os 2-0 aí contra o Santos e busca, vamos falar então das informações de amanhã, sábado, a segunda vitória consecutiva, desta vez contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, o jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 4 da tarde. Lembrando que o Furacão vem de uma derrota para o São Paulo, de virada por 2-1, e perdeu aí nessa semana tanto o Felipão quanto o Paulo Turra, que vocês estavam comentando aí agora no comando do Santos, e o Corinthians, por outro lado, vai ter 2 retornos para essa partida. Tanto o zagueiro Murilo, que se recuperou de uma inflamação na garganta, quanto também o zagueiro que pode atuar como lateral direito, Bruno Mendes, que estava servindo a seleção uruguaia no período da data FIFA e agora então volta a estar à disposição do técnico Luxemburgo. No entanto, o treinador vai ter alguns desfalques. Vamos colocar aí na tela para vocês esses desfalques. Então, o Cantígio, o Fausto, que está com trauma no tornozelo, Renato Augusto segue de fora também, o Christian Barleta, que é a novidade aí, um trauma no joelho direito durante o treino, e o Fagner, que está suspenso pelo 3º amarelo. Muito provavelmente o Bruno Mendes de volta deve jogar aí pelo lado direito. Volto com vocês aí, uma boa noite, boa sexta-feira. Obrigada, Má. Boa noite, boa sexta-feira. Fala, Chicão. Olha que engraçado, né? Para esse jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, se o Luxemburgo quiser, ele coloca em campo uma zaga, toda ela de garotos.
O Cássio, né, que não tem jeito, tem que jogar no gol, é coroa, mas ele resolve, né? Aliás, jogou muito contra o Santos. Muito. Fez 3, 4 defesas espetaculares, né? E depois ele tem na lateral direita o Bruno Mendes, no meio ele tem Caetano e Murilo? o Caetano e o Murilo, e na esquerda ele tem o Bidu. Olha que zaga novinha, cheirando a tinta, né? E de repente o Luxemburgo, se quiser, põe em campo. E é isso que o Luxemburgo queria dizer, agora eu entendo, quando ele queria, eu precisava renovar o time, precisava rejuvenescer o time. Evidente que ele não vai fazer isso, né? Ele vai ter que colocar o Gil, porque o Gil hoje vamos dizer assim, é um pilar, é né? o pilar da zaga do Corinthians, né? Ele com certeza pode ser até que mantenha o Bidu, né, e o Bruno Mendes na lateral direita, porque o Fagner não vai jogar. Mas vejam como é importante você ter um time de garotos na mão, uma zaga de garotos na mão, para poder enfrentar aí as agruras que o Corinthians até agora enfrentou e quebrou a cara, né? Não, eu tô com você, Chicão. Todo mundo comenta desse motivacional do Luxemburgo, né? A gente mostrou as imagens aí de bastidores no vestiário após a vitória do Clássico. Mas o Luxemburgo também tem muito mérito à frente do Corinthians por ter apostado em jovens talentos, né? Agora o Juan jogando muita bola, o Wesley, o Pedrinho, o Biro, enfim. O Luxemburgo, ele entendeu que hoje o futebol é muito físico. Depende mais da parte física do que o talento, do que a qualidade técnica em si. E aí, para quem fala que o Luxemburgo é ultrapassado, talvez ele não seja tão ultrapassado porque entendeu a necessidade atual do futebol brasileiro e do futebol mundial. Agora, é complicado quando você não tem Fausto Vera e Renato Augusto, 2 meio-campistas titulares, e o Fagner, que embora tenha oscilado, tenha vivido uma má fase recente, é um jogador importantíssimo, sobretudo ofensivamente ali pelo lado direito do Corinthians. Mais um desafio para o Corinthians, sabe, Maria? Ô, Nabo. Tomara que não se transforme em um nabo, né? Gente, mas que história é essa desse nabo, E esse gente? nabo aqui? O que eu vou fazer com esse nabo, hein? Daqui a pouco você vai Caramba, descobrir o que significa esse nabo. Eu vou dar esse nabo aqui pro Água de Salsicha. Cadê ele? Quem é água de salsicha? O Oswaldo. Tá de férias, Tá de o férias? Oswaldo. Tá chinelando. Não, o Oswaldo tá de Há férias. quartas-feiras que ele tira. Ele pediu nabo? Não pediu. Não, mas ele pediu, sim. Pediu, ele deu 4 pro Flamengo, né? E você queria um nabo? Não, eu não queria um nabo, mas já que eu ganhei, eu vou levar pra casa. Ele falou que é pra você pagar pra ele esse nabo? Ah, tá. Então é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa. Em vez de levar pra casa, eu vou mandar lá, sabe pra onde? Não. Pro Palestra Itália. Ah. Vou mandar pro Palestra Itália. Aliás, não é mais Palestra Itália, agora é Estado W Torre, né? Que Agora, não é- seria não é um Estado nabo Palmeiras. profético por conta do jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense? Ai, não, que seja o nabo o pro Atlético nabo que eu tô Paranaense. mandando é para o Palmeiras, porque vai ser 1 nabo a 0 pro Botafogo, 0 para o Palmeiras. Pra quem você entrega o nabo, Bazejo? Passa o nabo pro Bazejo. Pra quem você entrega o nabo? Eu não entrego o nabo pra ninguém, eu sou um cara do bem, sossegado, comigo não tem nabo. Então, Eu quero distância do nabo. Eu vou entregar um nabo, Você sabe vai- pra quem? Pra quem? Pro Atlético Paranaense, porque vai dar Corinthians amanhã. Toma Aê, esse nabo, boa, Atlético amigo. Paranaense. Ó, Aí sim. Toma aqui, ó. Botafogo, Atlético Paranaense, ela E tá turma, dando, Corinthians. o nabo é seu, de Não, verdade. o nabo não é meu. Eu nunca comi nabo. Eu sempre acabo levando o nabo. Nabo é tipo parecido com chuchu? Acho que é tudo meio... É bom, dá pra comer sim, é um Pessoal, legume nutritivo. Ó, domingo tem mesa redonda Futebol Debate, Ó, Dinei o tá Laerte aqui. quer metade do nabo. André Hernan tá aqui, toma o nabo. E o mesa tá especial e vai ter bicicleta pra vocês de presente Opa. também, hein? Vai ter Você vai andar bicicleta. de bicicleta? Não, mas eu vou dar uma bicicleta de presente. Ah, da até RBS eu vou Bike. mandar e-mail pra Jornada esse Gazeta, programa. tchau. Tchau, com o nabo.